Graça antes da lei, a verdade que liberta da religião. Com o entendimento da graça, é possível percorrer toda a Bíblia com clareza. A graça de Deus sempre existiu e sempre existirá. O que não devemos fazer é viver debaixo da sombra da lei mosaica, tentando aplicar o fermento velho da antiga aliança à nova aliança em Cristo. Afinal, Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10:4. A lei teve sua validade até o tempo determinado, mas a graça é eterna. Ela não depende do período testamentário, já estava presente antes mesmo da fundação do mundo. A graça na vida de Abraão. Abraão esteve longe da perfeição. Houve um tempo em que confiou nos egípcios em vez de confiar em Deus, chegando a mentir a Faraó dizendo que Sara era sua irmã. Gênesis 12, do 10 ao 20. No entanto, ele tomou uma decisão que mudou a sua história. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Romanos 4:3. Isso é graça, não obras, mas fé, não mérito, mas favor imerecido. A graça na vida de Davi. Outro exemplo é Davi, um homem sanguinário e adúltero, mas chamado por Deus de homem segundo o meu coração. 1 Samuel 13:14. Isso também é graça. A graça antes da fundação do mundo. A graça não é uma invenção do Novo Testamento. Ela foi oferecida antes mesmo da criação. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1:4. O que significa ser da fé? De modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Gálatas 3:9. A palavra fé pode significar confiança, Mateus 14:31, Hebreus 11, ou a capacidade espiritual de crer em Cristo, um dom dado por Deus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Na nova aliança, crer vai além de aceitar uma ideia ou doutrina. É entregar-se à verdade de que fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, a fim de servirmos em novidade de espírito. Romanos 7:6. Fé versus lei. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas, depois que veio a fé, já não estamos debaixo do tutor. Gálatas 3:24 e 25. A lei perdeu sua função orientadora. Agora o Espírito Santo é quem nos guia. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8:14. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Gálatas 5:18. O retrocesso dos Gálatas, um alerta atual. Os Gálatas haviam sido fundamentados na graça, mas começaram a retroceder para as práticas da lei, influenciados por legalistas. Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho. Gálatas 1:6. Paulo foi direto. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Gálatas 3:1. Essa fascinação ainda existe hoje, quando pessoas dizem crer em Cristo, mas insistem em manter práticas da antiga aliança. Crer não é o bastante, é preciso viver pela fé e não pela lei. Depois da cruz, só pode ser considerado da fé quem não está mais submetido à lei de Moisés. Livre-se do fermento da lei. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? 1 Coríntios 5:6. Por menor que seja, o fermento da lei distorce e contamina a verdade da nova aliança. Paulo afirmou: um pouco de fermento leveda toda a massa. Gálatas 5:9. Na igreja contemporânea, muitos ainda vivem zelosos pela lei. Bem vês, irmão, quantos milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei. Atos 21:20. Essa realidade ainda persiste. Muitos acreditam em Cristo, mas continuam apegados a práticas legalistas, anulando assim o poder transformador da graça. Conclusão? Ser da fé é reconhecer que a justiça vem exclusivamente por Cristo, e não por rituais, ordenanças ou mandamentos da antiga aliança. É ser guiado pelo Espírito e não pela letra. É viver plenamente na liberdade da graça, sem o fardo do fermento religioso. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Gálatas 5:1.